A Copa do Mundo de 2022 é um evento pelo qual centenas de milhões de fãs em todo o mundo estão esperando e está quase chegando. No entanto, esta grande celebração do futebol também tem o outro lado da moeda, como chegamos ao fato de que um país onde muitos direitos humanos são violados diariamente ganhou o direito de realizar um torneio de tal magnitude. O que há de errado com a FIFA e por que a Copa do Mundo no Catar deve ser vista como um crime aberto contra a humanidade? Essas são as perguntas que eu vou lhe responder e mostrar esse escândalo no vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreva no canal para não perder vídeo de alta produção como esse e vamos logo ao que interessa. Desde que o Catar ganhou a oportunidade de se tornar a sede da Copa desse ano, muitas pessoas questionaram a decisão e até se perguntaram o motivo da FIFA cogitar a proposta de colocar os jogos em uma terra tão distante. Mas pior do que colocar o evento mais popular da terra num local desse naipe é mesmo descobrir como tudo foi organizado. Em 2010, o Catar conquistou o direito de sediar a Copa do Mundo ao vencer uma votação dos 22 membros executivos da FIFA. O Catar derrotou propostas de Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Austrália, sendo que os organizadores do país foram acusados de pagar 3,7 milhões de dólares a funcionários da FIFA em subornos para garantir seu apoio. No entanto, uma investigação de 2 anos extremamente duvidosa inocentou os dirigentes do país. Mas o pior nem vem nessa parte. O Catar também foi acusado pela Anistia Internacional e pelo Human Rights Watch de maus tratos a trabalhadores estrangeiros que construíram infraestrutura para a Copa do Mundo. Mais que isso, no Catar, há a predominância de trabalho escravo, na qual alguns trabalhadores são forçados a trabalhar até a mais profunda exaustão em seus locais de trabalho. Alguns deles, em casos mais sérios, nem chegam a sobreviver. Outro importante ponto levantado é muito simples. As Copas sempre são realizadas na metade de todo o ano, e esse procedimento sempre ocorre de 4 em 4 anos. No entanto, a escolha que fez a Copa ser sediada nessa nova localidade impediu que isso ocorresse, por um motivo simples e objetivo. Se a Copa fosse realizada em junho e julho, como normalmente acontece, as partidas seriam disputadas em temperaturas superiores a 40 graus Celsius e possivelmente chegando a 50 graus. O Catar inicialmente propôs realizar a Copa durante o verão em estádios fechados com ar-condicionado, mas o plano foi rejeitado. Novembro e dezembro são meses movimentados para os clubes de futebol europeus e muitos jogadores serão convocados para atuar no Catar. Por isso, ligas europeias como a Premier League da Inglaterra, a Série A da Itália e a La Liga da Espanha suspenderão completamente suas temporadas uma semana antes da Copa. Além disso, duas coisas que batem completamente de frente com o modo de ser dos brasileiros que podem de repente pensar em ir para a Copa, o que certamente vai acontecer, levando em consideração que a presença brasileira em Copas é comum e não de hoje, são muito cruciais. O custo de estar lá e, mais que isso, os costumes do local. Mas quando eu falo para você de costumes, eu não tô falando necessariamente da vestimenta que eles usam por lá ou algo do tipo, mas sim por gestos simples, que mudam completamente a forma de se comportar e, acima de tudo, de se viver. Beijar em público no Catar é algo definitivamente proibido e você vai imediatamente pra cadeia se isso acontecer. Conhecer alguém por lá e realizar qualquer prática carnal também dá na mesma medida, o que é completamente diferente da cultura sul-americana. Mais que isso, se você possuir relações homoafetivas com alguém, o mesmo acontece. Qualquer tipo de roupa tido como inapropriada para o local, mesmo que a pessoa que seja vestida não saiba dessa inapropriação, também resulta na mesma punição. Tamanhas restrições fizeram com que muitos grandes membros do futebol questionassem a escolha da FIFA em continuar mantendo essa escolha, o que faz com que jogadores como o alemão Toni Kroos aparecesse. O jogador alemão do Real Madrid manteve sua posição sobre o país sede do torneio, ressaltando as condições desumanas dos trabalhadores nas obras pro Mundial e a legislação do país sobre muitas questões. Sou totalmente contra a Copa do Mundo no Catar. A designação desse país foi um erro das federações, mas seria errado eu esperar que os jogadores não jogassem, declarou Toni Kroos após o último jogo do Real Madrid na Champions League. Em 2021, Kroos já havia feito duras críticas ao Catar. O meia do Real Madrid voltou a destacar os problemas do país, escolhido como sede para a Copa do Mundo em 2010. E se por um lado todos esses problemas acontecem, não podemos dizer a mesma coisa dos estádios. Eu quero ter um papo sincero contigo. Como tá sua empolgação para a Copa que virá já em breve?
Tá confiante pro evento? Deixe logo aqui nos comentários como você está se sentindo. O Mundial do Catar terá 8 sedes em um raio de até 70 quilômetros, o que torna a próxima Copa uma das mais compactas da história. O país construiu 7 arenas do zero e promete um show de modernidade e tecnologia aos espectadores de todo o mundo. Uma das atrações é o controle de temperatura na parte interna dos estádios, já que o país do Oriente Médio sofre com um forte calor. Conheça agora os 8 projetos dos estádios que vão abrigar o próximo Mundial, realizado entre os dias 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022. Estádio Internacional Khalifa. O Estádio Internacional Khalifa fica em Doha, no Catar, e tem capacidade para cerca de 50 mil espectadores. A arena está pronta desde maio de 2017 e foi a primeira a ser entregue para a Copa do Mundo de 2022. Outra característica especial é que o Estádio Internacional Khalifa é o primeiro estádio ao ar livre com característica de refrigeração para uma Copa do Mundo da FIFA. Nas arquibancadas do estádio nunca deve haver temperatura superior aos 26 graus Celsius. O local vai receber 6 jogos da fase de grupos, uma partida das oitavas de final e, por fim, a disputa do terceiro lugar. Al Janoub Stadium. Outro estádio inaugurado é o Al Janoub, localizado numa cidade altamente povoada e conhecida ao sul de Doha. O estádio por si só é um verdadeiro espetáculo de modernidade, possuindo a capacidade para 40 mil torcedores, possuindo uma arquitetura belíssima. Seu design é provavelmente o mais moderno e futurista dos 8 estádios em questão, prontos para 2022. Na vista de cima, a arena parece mais uma concha monumental em formato de duna. O projeto é baseado nos tradicionais barcos, que antigamente eram usados pelo povo local para a pesca de pérolas. O Al Janoub será um incrível palco de 7 jogos até as oitavas de final. Al Thumama Stadium. O projeto do estádio é inspirado em uma touca tradicional árabe que é utilizada pelos homens por baixo do tradicional lenço branco deles. A arena fica ao sul de Doha, a poucos quilômetros do centro da cidade e bem próximo ao aeroporto internacional do Catar de nome Hamad. O estádio, quando de fato foi finalizado, conseguiu ter capacidade para 40 mil pessoas, assim como boa parte das outras arenas. Depois da Copa, sua capacidade será reduzida para 20 mil espectadores. Isso, claro, tendo em vista que o estádio passará a abrigar uma clínica esportiva acompanhada de um enorme hotel. Ahmed Bin Ali Stadium. O antigo estádio do Al Rayyan deu lugar a um dos estádios mais modernos já observados nos últimos tempos. Esse grande templo está localizado na cidade de Al Rayyan, vizinha a Doha, e também a uma curta distância do Estádio Internacional Khalifa. O Ahmed Bin Ali Stadium fica na extremidade do deserto do Catar. Por essa razão, ele será um dos estádios mais sustentáveis da Copa, no qual a preservação da natureza tem sido uma enorme prioridade. Com uma capacidade incrível para 40 mil pessoas, o estádio receberá 7 jogos da Copa do Mundo. A arena também será reduzida após a Copa e a estrutura modular superior será doada. Além disso, depois do torneio, o estádio continuará sendo a casa do Al Rayyan, um dos vários times do Catar. Que maravilha! Al Bayt Stadium. Localizado em uma cidade bastante conhecida ao norte de Doha, o Al Bayt promete ser um dos estádios mais belos da Copa do Mundo do Catar. Seu design é inspirado nas tendas tradicionais utilizadas pelos povos nômades do Catar e da região do Golfo Pérsico. A arena conta ao todo com capacidade para 60 mil pessoas. Após os jogos da Copa, o estádio será parcialmente desmontado e a sua estrutura modular superior será doada a países com pouca estrutura esportiva. O Al Bayt irá receber 8 jogos da Copa do Mundo, dentre eles jogos das oitavas de final, quartas de final e uma semifinal. Estádio da Cidade da Educação. O estádio foi inaugurado em julho de 2020 e tem esse nome por ser rodeado por universidades e centros de pesquisa. A área onde ele está localizado é repleta de espaços verdes e campos de golfe. Como em todos os estádios da Copa do Mundo no Catar, tecnologias avançadas de resfriamento vão garantir temperaturas confortáveis durante toda a partida, tanto para jogadores como torcedores. Além disso, o acesso do estádio para pessoas com deficiência é considerado excelente. Em termos gerais, a arena tem capacidade para receber 40 mil pessoas e o estádio também terá sua capacidade reduzida pela metade. 20 mil lugares serão doados para países que estão em desenvolvimento. O Cidade da Educação sediará 8 jogos da Copa do Catar. Que beleza!
Hasabu Abud Stadium. O estádio, que terá capacidade para 40 mil espectadores, fica localizado mais precisamente em Doha. O Hasabu Abud Stadium é um dos projetos mais inovadores da Copa do Mundo do Catar, pois é construído a partir de blocos modulares, containers e uma estrutura completamente removível. Também conhecido como Estádio do Porto de Doha, ele será completamente desmontado ao fim dos jogos. A exemplo de outros estádios que serão reduzidos, parte de suas estruturas serão doadas aos países em processo de desenvolvimento. Já 90% concluído e dentro dos moldes de previsão de fim das obras, o estádio receberá incríveis 7 jogos da Copa, que virá logo logo. Mas e o estádio da final da Copa? Qual será? Vem aqui comigo que eu te conto agora mesmo. Lusail Iconic Stadium. O próximo campeão do mundo será conhecido em Lusail, cidade que deu nome ao estádio mais pomposo, extraordinário e sensacional estádio dessa Copa. O estádio tem capacidade para, pasme, mais de 80 mil pessoas. O design deste magnífico estádio é inspirado na interação de luz e sombras que caracterizam a mais brilhante das lanternas tradicionais do Catar. Sua forma e fachada foram inspiradas em detalhes decorativos encontrados em tigelas, vasos e outras peças de arte utilizadas no mundo árabe e islâmico durante o surgimento das primeiras civilizações na região. Após a Copa do Mundo, a intenção é que o local se transforme em um centro comunitário com espaço para escolas, lojas e clínicas médicas. Além de receber a grande final, o grande Lusail Iconic Stadium também terá a honra de abrigar 9 grandes jogos da Copa, incluindo fases importantes como oitavas, quartas e até uma partida da semifinal. Para os fanáticos por futebol, a Copa do Mundo já começou, mesmo faltando uns 4 meses para o início da competição. Dessa vez, o Mundial começará no mês de novembro, bem diferente do que estamos acostumados, no meio do ano, em junho. Isso porque a temperatura do país sede é bem quente no meio do ano. Por esse motivo, teremos que esperar bastante dessa vez. Mas tem um lado positivo nisso aí. Se liga só, no sorteio da fase de grupos, já sabemos quais são os dias que a seleção brasileira irá jogar. Dia 24 e 28 de novembro, além de 2 de dezembro, todos dias úteis e no período da tarde, o que para muitos significa sair mais cedo ou dar uma pausa no trabalho para assistir o jogo, ou até mesmo nem trabalhar ou ir para a escola no dia da partida. Para muitos, isso é motivo para comemorar, mas ficaria ainda melhor com a seleção brasileira chegando até a final e levantando a taça do Mundial. Isso porque a final será no dia 18 de dezembro, em um domingo, ou seja, uma semana depois já é Natal no dia 25 e logo após o Réveillon no dia 31. Resumindo, serão 3 semanas de festa no mínimo para o povo brasileiro. Só de falar isso já dá uma certa ansiedade, cê sabe como é. Mas se o Brasil realmente for campeão, os jogadores convocados ficarão marcados na história, não só pelo grande título, mas pela felicidade da nação. Só que nem tudo são flores e o caminho até a final será difícil, a começar pela fase de grupos. O grupo G ficou com Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. As duas europeias também estiveram no grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2018. O time de Tite empatou com a Suíça e venceu a Sérvia há 4 anos atrás. As partidas não foram fáceis e se engana quem acha que dessa vez será diferente. Isso porque essas equipes europeias melhoraram bastante seu futebol desde a última Copa. Mas o fato é que esses caras não serão simples adversários dessa vez. Por isso, todo cuidado é pouco, já que o mais importante é se classificar em primeiro do grupo. Dessa forma, o Brasil cairia do lado esquerdo da tabela, que em tese seria o lado mais tranquilo se der a lógica nos outros grupos. A seleção brasileira, que antes só tinha o Neymar, agora não depende mais dele. Temos o elenco mais completo de todos. Temos os 2 melhores goleiros do mundo, 2 dos melhores zagueiros, os 2 volantes e vários craques do meio pra frente que dispensam comentários, fora o banco de reservas. O Brasil se classificou em primeiro nas eliminatórias, marcou 40 gols e não perdeu nenhum jogo, 14 vitórias e se classificou em primeiro com antecedência. Para os jornais da Europa e principalmente ingleses, o Brasil é o grande favorito e o time a ser batido nessa Copa do Mundo. Afinal, para você, o Brasil ganhará essa Copa ou é apenas empolgação barata? Os Simpsons vão acertar na previsão? Vem aqui nos comentários me contar. Obrigado por assistir até aqui, vai maratonar mais vídeos do Zefute e eu, claro, te vejo no próximo. Até mais.